Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, o tal do MRUV. Para a gente iniciar e entrar nesse conteúdo, vamos entender primeiro o conceito de aceleração. A aceleração é a grandeza física que indica a mudança na velocidade ao longo do tempo. Toda vez que um objeto possuir uma aceleração, significa dizer que a velocidade daquele objeto varia de alguma maneira ao longo do tempo. A grandeza que indica isso é a aceleração. Bom, nós calculamos a aceleração com essa expressão. É a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Lembrando que esse ΔV que aparece na expressão, na física, todo delta é sempre qualquer coisa final, menos qualquer coisa inicial. É mesmo, é? É a variação da velocidade, ou seja, é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Então, ΔT aqui embaixo. Então, variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo, você tem a aceleração média daquele objeto. Agora, as unidades de medida para a aceleração. No SI, a aceleração ela é expressa em metros por segundo ao quadrado. Para você encontrar a aceleração nessa unidade de medida, é necessário que a variação de velocidade, ou seja, o ΔV, esteja expresso em metros por segundo, enquanto o tempo expresso em segundos. E quando a gente divide um pelo outro, a gente encontra essa unidade de medida. Vamos fazer essa análise dimensional aqui para a gente poder realmente concluir e comprovar que esse metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Então, a unidade da aceleração é a unidade de velocidade, a variação da velocidade, que é metro por segundo, dividido pela unidade de tempo, que é segundo. Lembra que aqui embaixo, quando não tem nada, tem 1. Como nós temos uma divisão de fração, o que nós vamos fazer é repetir a primeira fração. Então, repetindo, essa é a primeira fração, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a segunda fica assim, segundo sobre 1, O inverso dela é 1 sobre segundo. E agora, como nós temos uma multiplicação de fração, a gente multiplica numerador com numerador, metro vezes 1 é metro, e segundo vezes segundo é como se fosse aquele x vezes x, lá da matemática, o x ao quadrado, segundo vezes segundo seria segundo ao quadrado. Então, por isso que nós temos essa unidade de medida, a unidade de medida de distância dividido pela unidade de medida de tempo ao quadrado. Poderia ser também quilômetro, no lugar do metro, por hora ao quadrado, isso também é uma unidade de medida de aceleração. Poderia ser também, metro por minuto ao quadrado, também poderia ser uma outra unidade de medida para a aceleração. Uma coisa que é importante que você destaque aí no seu caderno, se você está anotando, Não. é que para transformar a aceleração de metro por segundo ao quadrado para quilômetro por hora ao quadrado, a gente não vai utilizar o 3,6, tá bom? Que a gente transforma a velocidade. Cuidado! A aceleração, você vai pensar assim, se eu quero a aceleração em quilômetros por hora ao quadrado, use esse cara em quilômetros por hora e esse cara em hora. E aí você vai ter a aceleração em quilômetros por hora ao quadrado. Agora, se você quer a aceleração, por exemplo, em centímetros por minuto ao quadrado, então use a velocidade, a variação da velocidade em centímetro por minuto e o intervalo de tempo em minuto. E aí, com certeza, você vai ter exatamente a aceleração em centímetro por minuto ao quadrado. Certo? Outra coisa bem legal da aceleração que a gente pode destacar aqui é o seguinte. Se um objeto tem uma aceleração média de 5 metros por segundo ao quadrado, o que isso significa fisicamente? Significa dizer que a cada 1 segundo, a velocidade dele varia em 5 metros por segundo. Lembra do início desse vídeo, Eu falei para você que a aceleração é a grandeza física que indica a mudança da velocidade. Então, se a aceleração tem esse valor, 5 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo, o objeto vai ter a sua velocidade mudando em 5 metros por segundo. Agora, essa mudança pode ser para mais, a cada segundo vai aumentando, 5, o próximo 10 metros por segundo, o próximo 15 metros por segundo, ou para menos, começa com 50, depois 45, depois 40. Então a gente pode tanto aumentar o valor da velocidade, quanto diminuir esse valor dessa velocidade.